Hoje, nessa quarta, 7 de fevereiro, aconteceu o terceiro e último dia do julgamento do Daniel Alves lá em Barcelona e foi o dia em que ele prestou seu último depoimento e inclusive chorou muito durante ele. Fica aí até o final que nós vamos te mostrar todas as palavras que ele alegou em sua defesa e também o que concluíram os juízes do caso, e eu vou querer saber a sua opinião sobre toda essa polêmica. Bem, para iniciar, você precisa saber que o Ministério Público da Espanha pede 9 anos de prisão para Daniel Alves. Já a mulher que acusa o jogador quer 12 anos de prisão, que é a pena máxima. A defesa do jogador, por sua vez, quer que ele seja absolvido e, caso acabe condenado, sugere como alternativa 1 ano de prisão, que já foi cumprido, mais uma multa de 50 mil euros. Durante esses 3 dias de julgamento, 28 testemunhas foram convocadas para prestarem depoimento. Além do depoimento da jovem que o acusa e do próprio brasileiro, 2 que chamaram a atenção foram do gerente da boate em que tudo teria acontecido, conhecido como Rafael Ledó, e também da sua mulher Joana Sanz. Esse gerente da boate disse que Daniel Alves era um cliente habitual, mas na noite do ocorrido não estava como sempre e parecia ter bebido ou tomado alguma coisa. Já Joana declarou que o jogador havia saído para jantar com os amigos e chegou em casa muito bêbado na noite do episódio por volta das 4 horas da madrugada. Segundo a modelo, ele esbarrou em um armário da casa e desabou na cama. Ela até estava acordada, mas não conversaram muito por causa do estado em que ele se encontrava, de acordo com suas palavras. O brasileiro então foi o último a falar no julgamento e, segundo as fontes, acabou chorando muito e dizendo que negou de início o ato sexual visando preservar o seu casamento. Além disso, ele afirma que bebeu 5 garrafas de vinho e 1 garrafa de uísque japonês junto de 3 outros amigos. Ele diz que bebeu quase 3 dessas garrafas sozinho. Daniel Alves conta que a mulher dançava de forma sexual e tocou em suas partes íntimas. O lateral acrescentou ainda que no banheiro a mulher em momento algum pediu para parar ou demonstrou não estar interessada. Abre aspas, não falei do sexo oral porque poderia pegar mal com a minha mulher. E agora você deve estar se perguntando, mas por que ele disse que estava tão embriagado assim? Bem, existe um motivo de defesa para isso. Segundo o popular jornal espanhol Marca, caso a embriaguez de Daniel Alves seja realmente comprovada, ele pode ter sua pena reduzida em até 3 anos em caso de condenação, visto que no artigo 21.2 do Código Penal espanhol está previsto um atenuante da pena caso haja grave vício em bebidas alcoólicas, drogas ou outras substâncias. Esse mesmo Código Penal também prevê em seu artigo 66.1.1 que, caso seja considerado atenuante, a condenação deve se limitar a apenas metade da pena. Na Espanha, a pena para casos de agressão sexual com penetração é de 4 a 12 anos de prisão. Nesse caso então, se os juízes realmente considerarem o álcool como atenuante no caso do Daniel Alves, uma possível condenação poderia ficar no máximo em 6 anos. Além desse artigo, há um outro atenuante que pode beneficiar o brasileiro: o pagamento da indenização de reparação por dano causado. Em agosto, os advogados de Daniel Alves pagaram uma indenização de 150 mil euros à justiça. Assim, caso ele seja condenado, o valor será repassado à vítima e, se houver absolvição, a quantia será devolvida. Foi exatamente esse valor que na época deu toda aquela repercussão porque foi emprestado pelo pai do Neymar, que alegou estar ajudando um amigo que, de acordo com as suas palavras, até que fosse julgado seria considerado inocente. Se liga aí, então, nas palavras do depoimento do ex-lateral hoje. Encontrei com meus amigos para almoçar na Taberna del Clinic. Chegamos por volta das 14 horas e 30 minutos. No início, íamos apenas comer, mas não nos víamos há muito tempo e ficamos até a 1 hora da manhã. Pedimos 5 garrafas de vinho e 1 garrafa de uísque japonês. Quando saímos do restaurante, fomos ao Nuba e tomamos uma rodada de gin tônica. Para chegar lá, fomos de carro. O Bruno dirigiu porque eu tinha bebido muito e não podia dirigir. Acredito que elas sabiam quem eu era, afinal, muitas pessoas pediam para tirar foto comigo. Há apenas um banheiro na mesa 6. Sou frequentador assíduo da Sutton e sempre que essa mesa está disponível, não preciso atravessar o clube para chegar lá. A porta estava aberta, chegamos ao reservado e começamos a beber e dançar com Bruno por um tempo. Primeiro vieram 2 garotas e elas ficaram lá dançando por um tempo. Depois convidaram as 3 garotas, a reclamante e suas amigas. Elas não se sentiram nem um pouco desconfortáveis. Chegaram e começaram a nos cumprimentar. Começou uma conversa e estávamos nos movimentando, conversando umas com as outras. Eu sou uma pessoa muito próxima, mas com respeito. Ela disse que sim para ir ao banheiro e eu não precisei insistir. Eu disse a ela que iria ao banheiro primeiro e esperei um pouco, achando que ela não viria, que não queria ir. E quando abri a porta, praticamente esbarrei nela. Ela se ajoelhou na minha frente e começou a me fazer sexo oral. Abaixei a calça e sentei no
vaso sanitário e ela em cima de mim. Recebi a notícia de que estava sendo acusado de estupro pela imprensa. O mundo desabou sobre mim. Eu estava praticamente arruinado porque minha conta no Brasil havia sido bloqueada e todos os meus contratos haviam sido quebrados. Em contrapartida, após o seu depoimento, a promotora do caso afirmou que a suposta vítima disse que foi voluntariamente ao banheiro, mas que não sabia que ele estava no local. Ela também afirmou que há indícios que comprovam o relato da denunciante e também há indícios que corroboram com a descrição que ela fez dos eventos daquela noite. Em seguida, a representante do Ministério Público relembrou alguns detalhes do depoimento da mulher. Ela disse que Daniel Alves a penetrou pela frente e por trás, ejaculou dentro e fora dela e quando ela estava no chão deu tapas em seu rosto. Para o Ministério Público, nada indica que houve consentimento. Ela teria suplicado para que Daniel Alves parasse e ele teria sido violento com tapas e puxões de cabelo. Já a advogada de Daniel Alves, Inês Guardiola, afirmou que o depoimento da denunciante é evasivo, parcial, não se ajusta à realidade e também incoerente. Guardiola disse que a prima da mulher que estava na boate reconheceu o futebolista e quis tirar fotos com ele. A advogada afirmou que os dois dançaram juntos e próximos e que em 2 ocasiões a denunciante foi até o Daniel Alves para recomeçar a paquera corporal. Assim, para a advogada de defesa, a sexualização do comportamento entre a denunciante e o denunciado é clara porque durante a dança ela esfregou suas nádegas nas partes íntimas do réu. Para Guardiola, os dois estavam dançando juntos e fazendo movimentos que indicavam que havia sim interesse e atração. Um outro problema para ele é que médicos que prestaram depoimento em seu julgamento hoje confirmaram terem encontrado o DNA de Alves em material coletado dentro do corpo da espanhola. As análises foram coletadas em fevereiro do ano passado, quando o processo ainda seguia em segredo de justiça. Mais um fator que não o ajuda é que a suposta vítima não mudou em nada sua história desde o primeiro momento. Já Daniel Alves deu diversas versões sobre o caso. A primeira foi no início de janeiro de 2023 em um vídeo enviado ao canal espanhol Antena 3 depois que o caso veio a público, onde o jogador negou ter ocorrido relação sexual e disse que sequer conhecia a denunciante. Nunca vi essa senhora na vida, afirmou ele na época. Dias depois, em um primeiro depoimento à polícia, Daniel Alves declarou ter entrado no banheiro junto com a espanhola, mas negou ter havido qualquer relação entre os dois. Depois, em 20 de janeiro, convocado a um segundo depoimento em uma delegacia de Barcelona, quando foi preso em flagrante, o jogador alegou que a jovem praticou sexo oral nele, porém de forma consensual. O atleta mudou a versão ao ser confrontado pela polícia com imagens da boate. Em 17 de abril de 2023, já preso, Daniel Alves declarou à juíza responsável pelo caso que manteve relações sexuais consensuais. O brasileiro, que era casado com a modelo espanhola Joana Sanz quando ocorreu o episódio na boate, argumentou ter mantido em um primeiro momento para ocultar uma relação extraconjugal. E hoje, no dia 7 de fevereiro, como te falamos, durante seu julgamento ele foi interrogado pela própria advogada e nesse depoimento chorou e afirmou que bebeu excessivamente naquela noite. E bem, agora mesmo com o fim do julgamento, ainda não há uma data definida para o anúncio da sentença e enquanto isso ele basicamente vai continuar aguardando em prisão preventiva na Espanha. E agora, a polêmica que eu disse que ia querer saber de você que assistiu o vídeo até aqui é a seguinte: no meu último vídeo onde eu falava sobre o primeiro dia do julgamento, muitas pessoas afirmaram que acreditam que isso tudo é uma armação e que Daniel Alves é sim inocente. Então agora, nesse terceiro dia, com base nas várias vezes em que ele mudou o seu depoimento e no fato de terem achado o seu DNA em material coletado dentro do corpo da espanhola, o que você acha? O Daniel Alves tem alguma chance de ser inocente nesse caso, ou você acha que muito provavelmente já era e ele vai sim acabar sendo condenado? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera e o porquê, e claro, se você não viu a loucura que o Hazard falou do Neymar e do Cristiano Ronaldo nessa última semana, eu vou deixar esse vídeo aparecendo agora mesmo na tela. Confere lá que tá show de bola também.